reflexões sobre como manter-se vivo e reproduzir-se, que é como quem diz, os gostos e os afetos. A progressiva introdução de um elemento eficaz de mediação dos humanos com o mundo, a linguagem verbal, dando-nos a condição de pensar por palavras, fez emergir um novo nível de complexidade da comunicação, que é o da intersubjetividade. Sem se desligar dos saberes tácitos, este nível leva-nos a um outro, inscrito numa muito maior complexidade e profunda especialização da relação dos seres humanos com o mundo. É neste domínio que se articulam as disciplinas científicas, as ciências sociais, a filosofia, a estética, a história das ideias, da arte e da literatura. Enquadrado o processo civilizacional no mais alto nível de complexidade do conhecimento, chegados nesse percurso ao modo de produção capitalista e, mais concretamente, à Revolução Industrial, a certa altura, os patrões começaram a perceber que, com um pouco mais de formação e de conhecimento, os operários tornavam-se mais produtivos, pelo que eram encorajados e mesmo apoiados a adquirir o que os patrões designavam de conhecimento útil, isto é, as formas de conhecimento técnico úteis ao contexto de trabalho. Isso pode tentar adivinhar. Obrigada. Mas o caráter enganoso desta suposta generosidade não passa despercebido a alguns grupos de trabalhadores que, em meados do século XIX, começam a infringir os limites desta utilidade e a perceber o seu potencial alienante, procurando aceder àquele conhecimento que, justamente, os patrões não queriam que eles adquirissem, pelo perigo de virem a perceber as formas de obtenção dos lucros ou a razão das desigualdades na sociedade, isto é, sobre as formas como as suas vidas eram controladas e sobre como poderiam recuperar algum desse controle. E não foi nos institutos técnicos que procuraram esse conhecimento, mas na filosofia, na história, na economia, na política. O conhecimento útil dos patrões da Revolução Industrial é o eufemismo que melhor mascara o que não passa de conhecimento utilitário. É que a linguagem é, por si só, uma esfera da prática social e pode ela mesma ser apropriada enquanto instrumento e objeto de poder. Vivemos um tempo mágico de produção e circulação de informação à velocidade do instante. Um site da internet sobre educação profissional e tecnológica esclarece que, no sentido filosófico, a educação tecnológica pode ser diferenciada da educação técnica ou profissional. A educação técnica ou profissional procura, diz-se lá, a transposição do conhecimento de um indivíduo para outro, visando o ajustamento ao trabalho e aos modos de produção. Nesse sentido, prossegue, a educação tecnológica pode ser conceituada como o ajustamento do indivíduo ao período histórico no qual vive, não somente no sentido de proporcionar-lhe conhecimento para utilizar os instrumentos e as tecnologias existentes, mas também de posicionar-se e entendê-las de forma crítica. Posicionar-se e entendê-las de forma crítica. É este o desafio.
escusável ao confronto com mais de 2000 anos de história de separação entre os que pensam e os que executam, justaposta à separação entre os da teoria e os da prática. Esta consciência crítica não acontece por geração espontânea. Precisa de equipamentos cognitivos e de proximidade da realidade social que a despertem e alimentem. Afinal, o acesso à natureza ideológica do pensamento social só é possível através de uma participação ativa no processo histórico, o que remete para mudanças de natureza substancial, para uma perspectiva ativa que vai muito para além do mundo académico, substituindo-se a rotina intelectual divorciada da realidade da vida pela imersão nessa realidade e na sua compreensão. E ocorrem-me algumas interrogações acerca de uma renovada adjetivação compartimentadora da educação escolar que nos remete para a íntima relação que liga os processos educativos e os processos sociais mais abrangentes de reprodução social, como diria Mesaros. Traçados na pobreza epistemológica com que se quer justificar e validar um reducionismo conceptual de utilidade duvidosa, esses qualificativos e a agenda ideológica com que estão comprometidos, travestidos de instrumentos de trabalho, mais confundem do que aclaram. Educação integrada, educação inclusiva, educação tecnológica. Considerando a revolução tecnológica que o mundo vive, porque não é a educação tecnológica uma dimensão transversal e estruturante do currículo regular. Mergulhados em profundas mudanças paradigmáticas com o desenvolvimento tecnológico, com um tal potencial transformativo, a implodir os instrumentos que tínhamos de pensar o mundo e o nosso que fazer, pergunto se ainda terá muito sentido falar de educação tecnológica particularizando, tal é a irrealidade da sua ausência. Na sua natureza radicalmente transversal ao fazer educativo, ignorar os contributos do desenvolvimento da ciência e da tecnologia seria, no mínimo, dispensar-se de fazer justiça à singularidade do gênio e do ato humano na história. Mas outra coisa é o que fazemos com elas. Educação profissional e a outra sem qualificativos explícitos. Que ideia está aqui subjacente de trabalho e de profissão e para quem? O que se oculta na engenharia curricular que aponta para o sentido mais ligado à prática ou à teoria, em programas onde o acesso a uma e a outra se distribuem muito desigualmente. Do nosso convívio com a condição hierarquizada do prestígio conferido à teoria e à prática, com desmerecimento desta última, porque se apaga do mapa das nossas cognições a ruptura com uma filosofia especulativa que levou a prática ao lugar de legitimação da teoria, que escondem os eufemismos que conformam os currículos que materializam estes qualificativos.
linguagem não é unicamente um instrumento de comunicação ou mesmo de conhecimento, mas é também um instrumento de poder. E o que se torna mais problemático, mas a linguagem é sempre problematológica, é o poder ser consentido e penetrar a própria consciência. Se bem que do acesso das massas populares a ferramentas cognitivas, ainda que no contexto de uma escola que reproduzia a ordem social hegemónica, mas que simultaneamente propiciou, em alguns casos, condições históricas de acesso ao pensamento crítico e à construção de utopias transformadoras, a reestruturação capitalista, começada em meados do século, portanto, nos anos 70 do século passado, mais propriamente, vem produzindo um modelo económico que não precisa mais das massas trabalhadoras qualificadas, mas de um pequeno número de especialistas, isto é, de um ensino orientado para a formação de uma elite divorciada do povo e um contingente de trabalhadores descartáveis e intercambiáveis, alienados dos instrumentos que providenciam a compreensão crítica do seu lugar e do seu papel neste sistema mundializado. Em rota de colisão com o caráter inclusivo do currículo escolar, que